há muitos podcasts que são gostosos de escutar, né? Mas o meu podcast, ele não é gostoso de escutar. Então, caras, não importa o universo que você tá, o planeta que você está, eu gostaria de trocar o nome desse podcast. O nome desse podcast vai ser Conversa Desgostosa, cara. Mas por que Conversa Desgostosa, cara? Porque o nome já tá dizendo. Antes era multiverso aleatório, né? Eu falava de qualquer coisa e era um podcast extremamente aleatório. Não tinha, sei lá, velho, função nenhuma na sociedade, não ajuda ninguém, tá ligado? Então por isso que eu queria trocar o nome pra Conversa Desgostosa, né? Porque sabe aquele podcast gostosinho que você coloca pra escutar, sei lá onde, cara, no carro, pra caminhar, pra andar de bike, fazer uma pedalada, né? Passar o tempo, se deitar e escutar aquele podcast. Então, cara, esses podcasts sim são gostosos de escutar, cara. É muito gostoso de escutar. Tem podcast, cara. Tem podcast antigo aí que já faz uns bons anos que está no ar, que eu já escutei 2 vezes. E estou afim de escutar a terceira vez, cara. Tô afim de escutar a terceira vez, porque é muito bom, cara. É muito gostoso, é muito legal escutar certos podcasts, né? O assunto que eles tratam extremamente relevante, um assunto extremamente relevante, isso não dá pra negar. São assuntos que poucas pessoas, sabe, aliás, que poucos podcasters, vamos dizer assim, poucos podcasters tocam nesse assunto, né? Então por isso que é gostoso de escutar, né? Porque tu tá ali só com teu fone, ou tá no teu quarto, na tua sala, sabe, sem ninguém próximo, escutando um assunto que, assim, sabe, que é até meio secreto, sabe, parece ser meio secreto, né, porque trata de um assunto, às vezes, um pouquinho pesado, assim, pra te escutar com outras pessoas, compartilhar com família, amigos, porque não é sempre que tu pode compartilhar ou conversar sobre um assunto, sabe? Não é com qualquer pessoa, não é sempre que você pode fazer esse tipo de coisa, né? Compartilhar esse assunto, conversar, puxar aquele tipo de assunto que você está escutando naquele podcast, né? Cara, então esse sim é um podcast gostoso, mas esse aqui, cara, é um podcast mais desgostoso de tão aleatório que ele é, cara. Aqui é mais pra falar mesmo, cara, é mais um... eu uso esse podcast mais como uma terapia, cara, vamos imaginar assim? Vamos imaginar uma terapia, né? Uma terapia. É óbvio que eu não vou falar praticamente tudo, né, que eu passo aqui na vida, né, porque, tipo, é expor demais, mas olha, cara, 90% das coisas que eu falo realmente são coisas que acontecem e eu quero desabafar, né, então esse podcast é usado também para desabafar, não é só para mas eu falo coisas que eu estou afim, que eu quero, que nesse momento de agora eu acho relevante, sabe? E eu acho interessante, pelo menos pra mim, sabe? E se for pra vocês, beleza, legal, cara, show de bola. Se não for, pode fechar esse podcast. Você pode fechar esse podcast e fazer outra coisa, assistir ou escutar outro podcast, ler alguma coisa que tenha algum assunto interessante, né? Eu não sei se eu vou trocar para Conversa Desgostosa, mas é uma boa ideia, né? É uma boa ideia aí, né? Então, né? Eu não sei se o áudio de fundo aqui da musiquinha que eu tô escutando tá muito alto e vai atrapalhar. Eu espero que não. Depois eu faço aqui um breve tratamento nesse áudio, né?
E eu gostaria de dizer, né, que eu estou aqui, né, com uma... eu estou aqui, do meu lado tem uma presença gigantesca, cara, uma presença que muitos de vocês adoram, que eu adoro demais, cara. Essa presença aqui é do chá, o chá de boldo, cara. Tô tomando um chá de boldo aqui, né, bem na maciota, bem na tranquilidade, sabe? Um chá quentinho, porque hoje à tarde fez calor e agora à noite tá fazendo frio, né? Velho, é gratificante um chazinho, cara. É também bem saudável também, né? Dependendo do chá que tu toma aí, é bem saudável tomar um chá. Muitos de vocês já conhecem os chás que eu tomo aqui, que é o chá verde, chá preto. Não tenho tomado muito chá preto, né? Ultimamente, faz muito tempo que eu não tomo. Mas eu tomo chá verde, eu tomo chá de boldo e alguns outros chás, camomila e outros aí. Essa semana foi corrida, essa semana foi bem. Essa semana e a passada também foi extremamente corrida, porque eu lembro de ficar sábado, domingo, terça, praticamente só dormindo, cara. Eu fazia algum negócio, tipo, trabalhava e dormia. Trabalhava e dormia. Né? E esse foi meu ciclo aí no início da semana, cara. Um ciclo ótimo, pelo menos eu tô bem agora nesses últimos dias. Aliás, nesse dia, né, nessa quinta-feira, lembrei que eu dormi ontem também, cara. Eu passei a tarde dormindo. Passei a tarde dormindo, à noite também passei deitado, cara, assistindo algumas coisas que eu nem lembro mais o que é. E hoje eu estou com vigor a 100%, né? A semana fica muito corrida, cara. Assim, cara, eu adoro. Eu adoro estudar desde cedo, desde novo. Eu adoro estudar, principalmente em casa. Eu adoro estudar, mas eu não nego, não posso negar que eu também gosto de ir na faculdade, né? Eu adoro faculdade, seja ela privada, seja ela pública. Mas a faculdade, cara, que eu estudo é uma faculdade com alta relevância. Eu vou dizer assim, com alta relevância, não tô me gabando, mas realmente com alta relevância, principalmente pro mercado de trabalho, para outras universidades, né? Mas, né, o que tá acontecendo aí nos últimos tempos? Nos últimos tempos, eu tô me desmotivando, sabe? Me desmotivando demais com a universidade. Porque não é mais a mesma coisa, cara. Principalmente, antes da pandemia já não era a mesma coisa. Depois da pandemia, piorou. E depois da pandemia, as coisas ficaram lentas, ficaram burocráticas. Mas por que eu digo isso, cara? Porque já é... Eu acho que o terceiro semestre que eu tento fazer uma matéria, uma disciplina em outro curso e eu não recebo resposta. Quando eu vou no curso, eles me passam o número de algum coordenador, depois o coordenador me passa o e-mail, sabe? Me passa o e-mail e eu envio o e-mail de modo educado, de modo simplificado, né? Mas eu não recebo resposta. Do coordenador do meu curso também. Se não for presencialmente lá, eu não tenho uma resposta legal. E reassistindo meu passado, eu tô percebendo que esse coordenador, ele, óbvio, me tratou bem, tudo, mas não resolveu os meus problemas, principalmente os problemas relacionados a disciplinas, a formaturas e coisa do tipo, né? Não sei porquê, eu acredito que seja porque alguns professores já reclamaram para ele em uma época que eu estava doente, que eu estava ruim, que eu não ia à aula, que... Olha, cara, não fazer os trabalhos é muito difícil porque eu tenho
todos os meus trabalhos aqui, geralmente eu entrego todos, e eu acredito que algum professor me rebaixou, sabe, para ele, e por isso que ele não me trata de modo normal, sabe, sempre me dá uma enrolada e acaba não resolvendo nada, sabe. E agora eu tô tendo novamente o problema. A gente tenta fazer alguma disciplina, já é a segunda semana de aula e eu não estou matriculado em nenhuma disciplina do curso presencial. E eu já estou estudando, já estou quase finalizando algumas disciplinas do meu curso EAD, sabe? Já está quase no fim do mês, vai ter algumas provas. Eu vou ter que me dirigir até o polo, vou ter que estudar, vou ter que fazer, sabe, essa correria para poder finalizar as disciplinas que eu estou fazendo neste momento, né? Eu estou grato, eu estou muito feliz por estar estudando EAD. Eu aconselho vocês a estudar EAD para quem gosta, sabe, quem consegue se organizar. Porque nas primeiras semanas, eu passei a primeira semana tentando me organizar, sabe? Tentando me organizar. Mas não consegui, consegui agora na última semana, no caso na semana passada, eu consegui me organizar de um modo que eu já estou com meu caderninho, já estou estudando pelos vídeos, pelos textos, fazendo os trabalhos, né? De modo bem simples. Se organizar, pelo menos para mim foi bem simples, não sei para vocês, mas eu estou gostando muito, cara. E não tem aquele negócio de se deslocar. O coordenador do curso me respondeu de modo completo, sabe? Extremamente de modo completo. Modo completo que eu digo é... Eu mandei um e-mail para eles respondem até 72 horas, às vezes podem passar um pouco, mas sempre respondem. E eu acabei mandando para ele uma dúvida que eu tinha aí, né? Uma dúvida que eu tinha durante o início do curso. Foram coisas bem básicas que eu achava que ele não iria responder, né? Porque o suporte manda lá vários tutoriais, sabe? Para te poder se organizar no curso, como funciona, o que tu tem que fazer, quais são os procedimentos. E ele acabou me respondendo de um modo bem simples, bem completo, sabe? As duas perguntas que eu acabei enviando para ele. E ultimamente, os e-mails que eu mandei para a universidade pública, presencial, eles não me responderam. Não me falaram nada, não me ajudaram a nada, e já está no fim das rematrículas. Das rematrículas, o quê? Do ajuste de disciplina, né? Amanhã é o último dia, cara, e eu fiquei totalmente chateado, cara. Eu acho que por conta disso que eu acabei passando o dia dormindo ontem, né, no caso, porque eu tava extremamente depressivo, estava com cansaço, estava desanimado, né, e muito triste por conta, né, e muito triste por conta de não ser respondido, sabe, pela instituição que a gente defende, que a gente ajuda, que a gente tenta levar pessoas pra lá, sabe, e a gente acaba não tendo o mesmo retorno, sabe, e assim, sabe, eu me sinto extremamente triste, extremamente cansado, assim, sabe. Ontem eu até pensei em desistir, sabe, do curso, porque o modo como os cursos presenciais das universidades públicas são atrasados, vamos dizer assim, é óbvio, eu sei qual é o objetivo deles, eu sei qual é, eu concordo, mas sim, está atrasado. Eles não conseguem responder um aluno, né, que está já no final do curso, já está com o pé na porta,
do lado de fora para se formar. Então a gente fica, sabe, extremamente deprimido, cara. Extremamente deprimido, essa é a palavra certa. Então é difícil, sabe? É difícil, Mas, sabe, essa semana foi corrida também, até eu tô deprimido também por causa disso. Por conta não só disso, né? Mas da quantidade de coisa que eu tenho pra ler também. Eu tenho bastante coisas pra ler, eu tenho bastante coisas pra tocar aqui, né? Tocar pra frente. Eu já estou me estruturando pra poder fazer isso daí, né? Já estou criando uma base, assim, pra eu poder iniciar as coisas, já que eu tô com dificuldade de iniciar muitas coisas, né? O que mais, tia? Eu tô com uma quantidade grande de coisas pra ler, né? É uma quantidade bem grande de coisas pra ler. Aí coisas pra fazer também, cara. Eu já tô com uma listinha aqui do lado, já tô... só vou ir fazendo... vou seguindo meu roteiro aqui amanhã, né? Esse podcast é uma parte do roteiro já, né? E daqui a pouco eu vou riscar. Colocar ele como concluído, sabe? Cara, outra questão aqui também é a fofoca no trabalho, sabe? Eu já tô poucos meses lá, né? E eu já tô vendo muitas pessoas deprimidas, umas reclamando das outras. Eu tento não me meter nesse tipo de coisa, de conversa, mas eu escuto a pessoa, geralmente quem reclama mais, vamos colocar assim, a pessoa que ganha menos, a pessoa ali mais pobre, né? Vamos dizer, a pessoa dos serviços gerais, ou a faxineira, né? Que é a pessoa que mais reclama. E só por perceber a faxineira reclamando, né? Só por perceber a faxineira reclamando, a gente fica um pouquinho pra baixo, né? Mas eu também entendo ela, porque eu já passei pelo mesmo problema dela. E eu tenho quase certeza, cara, que o problema dela é mais emocional do que com as pessoas. É mais emocional do que com a relação que ela tem com as pessoas. É mais emocional do que com a carga que ela tem. E quando isso te afeta a cabeça, quando isso te afeta o cérebro, né, isso é bem difícil de tu retirar, sabe? É muito difícil de tu sair fora dessa, né? Eu tive vários momentos, eu esqueci, cara, o nome daquela... Não sei se é uma síndrome, só posso dizer que é uma síndrome. Sabe, que é uma inibição de tu ir até um lugar, tipo um trabalho, uma escola, uma faculdade, sabe? Quando vai chegando próximo do horário de ir, sabe? O teu cérebro, a tua mente, sabe? Começa a criar várias coisas que tu acaba se atrasando. Muitas vezes, no caso de aula, tu acaba não indo, sabe? E no trabalho tu acaba indo de maneira emburrada, vamos dizer assim, sabe? Sem vontade, sabe? Tu acaba fazendo as coisas com desatenção, as coisas acabam te cansando mais rápido, o tempo demora mais para passar, né? Então eu acredito que essa pessoa está com o mesmo problema que eu tive alguns anos atrás. Eu já acabei desistindo de uma faculdade por conta disso. Posso dizer que também foi por causa do trabalho. Mas eu também estava com esse problema de não querer ir, sabe? Não querer ir na faculdade, então quando chegava próximo ao horário, sabe? Eu acabava me atrasando, assim, porque a minha cabeça, o meu cérebro criava muita coisa, então eu via coisa pra juntar, coisa pra fazer de última hora, pessoa pra responder. E isso, cara, é uma coisa... Eu acredito em formas de pensamento, né? E tu percebe que parece que tu tá atraindo muitas coisas. Talvez até um acidente de trânsito, uma pessoa que te pare na rua, uma pessoa que te pare na frente da tua casa, alguém que te liga ali e acaba te atrasando. Isso já aconteceu comigo várias vezes, né? Muitas vezes agora nos últimos tempos. Mas eu lembro que durante uma das faculdades que eu fiz, né? E eu já estava no final do curso e acabei parando por conta disso. Uma das coisas que eu acabei parando foi por conta disso. Então, para o meu cérebro funcionar normalmente e para eu não ficar com
sabe? Com essa sensação de... sei lá, cara, de ser todo mundo ruim, imaginar que tá todo mundo ruim, que tá todo mundo contra mim, que estão falando de mim, pra não me perturbar, cara, de modo emocional, eu acabo só concordando, assim, sabe, só levando essas fofocas, sabe, somente... eu sei lidar, sabe, com essas fofocas, pelo menos. E isso me dá uma vantagem que eu fico na frente das outras pessoas. Então, por enquanto isso não está me afetando, eu acredito que nem vai afetar, né? Até porque eu não sou titular nesse trabalho, né? Eu não sou titular nesse trabalho, então tô me lixando. Vai vir coisas melhores? Sim, vai vir coisas melhores. Eu gosto do meu trabalho, o que eu tô fazendo agora? Sim, gosto. Gosto do meu trabalho, eu gosto do ambiente e tudo. Mas, né? Tem as coisas ruins também, tem um lado ruim. Outro assunto também que eu acabei me deparando, né? Que hoje a minha chefe tocou nesse assunto, que é o medo de se escutar, cara. Eu não sei quanto tempo eu tô gravando esse podcast, cara, porque esse podcast eu só estou jogando na rede. Eu tô abrindo aqui o meu navegador só pra ver há quanto tempo eu criei esse canal, cara. Esse podcast. Esse canal foi criado somente para isso mesmo, cara. Foi criado somente pra eu jogar podcast. Aliás, de início... Vamos ver aqui, cara. De início eu... vamos ver aqui, estatística do canal. Tá. Eu criei esse canal primeiramente com o objetivo de treinar a fala, sabe? Eu fiz uns mini podcasts, umas mini gravações que eu acho que eu já excluí, ou ainda está oculto, né? Não sei se está oculto, mas eu acredito que esteja oculto ainda. Depois eu vou dar uma olhada nisso. Mas eu criei somente para fazer umas leituras, cara, para poder tentar, sabe, desenvolver a fala. Deixa eu ver o que mais aqui. Visualizações, 18. Tem 18 visualizações no canal, cara. Vamos ver aqui. 1,5 mil, cara, de impressões. O que seria impressões, cara? Quantas vezes a miniatura do seu vídeo foram mostradas aos espectadores? Inclui apenas as impressões no YouTube e não em sites ou aplicativos externos. Cara, vamos dizer assim, cara, para um canal extremamente oculto que eu não vou divulgar, que talvez eu apague daqui a uns tempos, né? Ou não, eu siga fazendo esse podcast aí infinitamente até a minha morte, tá ligado? É muita relevância, cara. Eu acho muita relevância. 18 visualizações pra mim é muito. Impressões, 1.500 impressões, cara, durante todo esse tempo. Duração média das visualizações, 1 minuto e 2. As pessoas escutam só o início e vê que é ruim, vê que é uma merda e saem fora, velho. Mas eu queria ver aqui o tempo que eu criei o canal. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a data do canal, cara. Vamos ver. Aqui no sobre... eu escrevi em 2020, há 3 anos atrás, quase 3 anos atrás, dia 18 de outubro, não posso esquecer que é o dia, sabe, do aniversário, vamos dizer, o aniversário do canal, né? Eu já tô com 93 vídeos, velho, 93 vídeos, já fiz 93 edições, velho, de podcasts, 9 inscritos, 9 inscritos, velho. Ai, cara, vamos ver aqui mais. Depois eu vou fuçar aqui, que eu achei bem legalzinho essas estatísticas. Aqui que o YouTube me passa, cara. Conteúdo, vamos ver público. Vamos ver o que... Não tem tanta, porque meu canal não tem tanta visualização, mas
não tem nem a questão de horário que as pessoas assistem, né? Vamos ver, média de 16 inscritos, vamos ver aqui, pesquisa. Não tem nem na pesquisa, porque esse canal é oculto, ninguém vai pesquisar ele, né? Mas eu tava falando sobre o medo de se escutar, né? É muito estranho mesmo, cara. Já outros professores já me disseram isso, que essa questão de se escutar é muito bizarro. E eu já tô acostumado, porque eu já fiz 93 podcasts, já fiz mais de 93 podcasts. Então, às vezes eu me escuto, né? Na maioria das vezes eu me escuto, principalmente no início do podcast, né? Eu me escutava para poder fazer uns cortes, né? Eu fazia uns cortes e eu já não faço mais. Antes eu fazia, no início do canal eu já fazia os cortes, mas agora eu vou me escutar, vou escutar como eu era 3 anos atrás e no que eu evoluí, cara. Eu acredito que eu evoluí pouco, mas para mim é bastante por conta da dificuldade de falar que eu tive durante todos a última década, vamos dizer assim, né? E é bem estranho mesmo se ver e se escutar, cara, mas é extremamente relevante. Tem pessoas que não têm essa noção, não teve essa dificuldade, então não adianta perguntar para elas se é relevante tu se escutar ou não, se é estranho tu se escutar ou não, porque elas vão sim, apenas só concordar contigo porque elas não têm, eles não passaram pelo mesmo problema que tu passou, né? Elas não vão passar pelo mesmo problema que tu passou, então elas não têm o que... para elas tu é bizarro, sabe? Tu é uma pessoa bizarra, uma pessoa estranha, diferente, porque elas não têm como, sabe? Elas não sentiram ainda esse problema. Cara, e hoje aí eu anotei aqui, né? Eu até cheguei a anotar aqui, o que tu quer ser quando crescer? Sabe? Eu anotei essa pergunta porque a patroa estava num momento totalmente aleatório lá no estúdio, né? Na sala onde eu fico, e ela perguntou, pelo menos pra mim aqui, qual era o meu objetivo, né? De vida. Não perguntou o que eu queria ser quando crescer, mas ela perguntou qual era o meu objetivo de vida aqui. Um colega lá, o objetivo dele é ser professor do design, e eu apenas falei pra ela que era trabalhar na minha área, lá na área de computação, né? Eu só não falei na questão de dar aulas, de, sei lá, porque eles olhando pra mim, como eu dei uma aparência totalmente bizarra, totalmente fora do padrão, sabe? Do padrão das funções que eu exerço, essas pessoas vão me usar mais como chacota. Então eu já falo uma coisa que é totalmente sem graça, que é uma coisa totalmente fora da realidade deles, que eles não entendem, que eles não têm compreensão nenhuma, sabe? E se tiver é extremamente pouca, como ela me relatou hoje em dia, aliás, no dia de hoje, né? Então o assunto meio que acaba ali, sabe? Até porque falar patrão, eu não sei, patroa ou patrão, eu não sei se é uma boa ideia, né? Porque eles vão ficar pensando muitas coisas de ti ali, né? Vão querer te colocar pra rua, se um dia tu quiser que eles te contratem, eles não vão querer. Cara, isso é extremamente... A gente tem que tomar um cuidado grande ao falar as coisas pras pessoas, né? Principalmente hoje em dia, né? Então, passando os 30 minutos aqui, né? Passaram 30 minutos e... ainda eu não tô enrolando, cara, eu tô fazendo uma introdução aqui pra já gravar dois podcasts em um, já que eu fiquei devendo aí pra vocês, né? Fiquei devendo um podcast semanal nas semanas passadas, aí eu acabei anotando esse aqui, né? Anotando e cumprindo ele. E agora eu queria dizer aí pra vocês eu queria falar sobre alguns filmes que eu assisti aí durante as últimas semanas, né? Eu assisti alguns filmes aí durante as últimas semanas. E quais são eles, Patolino? Quais são eles? Um dos filmes aqui, o primeiro que eu vou relatar pra vocês, eu não lembro se eu já relatei em algum podcast, que não sei se eu deletei esse podcast que eu relatei, mas Os Suspeitos
um filme de 2013, Os Suspeitos, com Jake Gyllenhaal e o Hugh Jackman também, né? Sensacional, cara. Filme sensacional. Sensacional para assistir. É um filme longo, mas é um filme bem... Sabe aqueles filmes underground, assim? Cara, eu não sei falar, sabe? Eu não sei, aliás... eu não sei que tipo de filme é. Eu sei que existe aqui alguns filmes tipo Feel Good. Filme Feel Good, ele é um filme que te dá uma sensação de tranquilidade, de felicidade, né? Filmes extremamente ótimos para assistir no final de noite. Ou talvez na parte da tarde, sabe? Ou talvez você pode colocar ele para assistir no sei lá, cara, no meio da tarde. Não sei se é porque eu tenho a nostalgia do Sessão da Tarde, né? Porque a gente foi criado, pelo menos a minha geração também foi criada com Sessão da Tarde. Então, Sessão da Tarde dava algumas coisas legais, algumas coisas ruins, bizarras, mas é isso aí. Mas o ideal é assistir no final de noite aí, que é um filme gostosíssimo de ver no final de noite. E esse tipo de filme aí, tipo Suspeitos, eu não sei dizer, sabe? Sei lá, o Seven também. O Seven é extremamente legal. Aquele outro filme, eu já recomendei aqui em outro podcast, que é o filme do... Vamos ver aqui, cara, é o Drive. Não tem tradução. É Drive mesmo, o nome do filme. Esse filme, Os Suspeitos, né? Esse filme, Os Suspeitos, cara, é um filme... É bem legal, um pouco dolorido de ver, por conta do tempo e por conta do suspense e por conta da violência também do filme, né? O filme, esse filme eu vou recomendar aí pra vocês que não viram, cara. Eu não dou dica ruim, cara. Esse negócio esse refrão vocês já devem ter ouvido por aí, que eu não dou dica ruim. É outro youtuber que fala isso, mas eu já falava antes dele, cara, porque eu era um cara que assistia muito filme. Eu assistia quase tudo que era filme que chegava em VHS, em DVD, e eu sempre aconselhava, sabe? Eu sempre indicava algum filme legal para as pessoas verem, ou então falava que o filme era ruim, sabe? Então eu tinha mais ou menos esse refrão que, tipo, eu não dou dica ruim, não foi eu que coloquei esse filme, mas não fui eu que criei isso aí, mas foi uma pessoa que eu conhecia, um conhecido que me disse que eu não dava dica ruim de filme, porque eu assistia muitos filmes, alugava muito filme. Então esse filme eu recomendo pra vocês, cara. O filme, ele trata do desaparecimento de duas crianças, eu vou dizer mais ou menos por cima pra não dar spoiler, de duas crianças, né? Que são filhas de vizinhos, né? Uma das filhas é a filha do Hugh Jackman, né? Que também tá no filme, né? E a outra filha é a filha de outro ator também, que eu esqueci o nome agora, mas já vi ele em outros filmes. Mas isso não vem ao caso, né? Então, somente as crianças estavam desaparecidas, né? Eles foram até a polícia para tentar resolver. Eles descobriram um cara que estava próximo da casa deles, um cara estranho, vamos dizer assim, que estava próximo da casa dele, e acabaram desconfiando desse cara que sequestrou as duas meninas juntas, né? Então eles passam a desconfiar aí de várias, sabe, de tudo, principalmente desse cara que estava próximo da casa, né? E quem investiga o caso é o Jake Gyllenhaal, sabe? É muito bom, um ator muito bom, cara. Né? Ele acaba fazendo os procedimentos de polícia e tudo, de investigar. Ele não pode julgar qualquer um que ele ache na rua, né? Então, no caso, os pais das crianças desaparecidas estão extremamente nervosos, extremamente ansiosos, né? Eles acabam colocando a culpa em qualquer um, né? Mesmo sem ter provas, sem analisar o caso, né? Então, né, acho que eu não vou falar mais
coisas, né, sobre o filme pra não dar spoiler. Mas o filme é extremamente bom, velho. O filme tem a Viola Davis também, né? Ah, cara, e o cara, o outro vizinho é o Terence Howard. Então eles ficam suspeitando, né? Suspeitando de algumas pessoas e cometendo crimes, sabe? Esses vizinhos aí acabam cometendo crimes, né? Fazendo coisas totalmente fora ali de contexto, né? E o filme é muito bom, cara, pra meditar sobre essa questão aí de tu julgar a primeira pessoa, não esperar os fatos, não esperar a pessoa, sabe? Não esperar a pessoa que tá investigando. No caso, o setor que investiga é a polícia, né? Muitas vezes você até pode ter uma prova ali, mas o ideal é levar pra polícia, né? Essa prova que tu tem. Mas o filme é demais, cara. Você pode meditar muito sobre isso, quem é o bom, quem é o ruim. Se ele tá fazendo, no caso os vizinhos, se eles estão fazendo uma coisa certa, se o investigador realmente está fazendo uma coisa certa, se ele está sendo prestativo ou não. Mas o filme é muito bom, cara. O filme é de tirar o fôlego, cara. Esse filme, cara, tu vai colocar e vai conseguir assistir do início ao fim, velho. Tu vai conseguir assistir do início ao fim, cara. Outro filme aí que eu tenho pra indicar pra vocês, cara, o filme é meio um filme de ação, terror, suspense, ficção científica, que é um filme chamado O Destruidor, cara, que é um filme de 92, cara, com o ator aquele que já faleceu, né, o Rutger Hauer. Então, né, esse filme ele se passa em Londres em 2008, né, no momento que a camada de ozônio, cara, ela tá afetada por conta da poluição, né, a temperatura também é ruim, é uma temperatura alta que oscila, né. No caso, na Europa, o filme se passa na Europa, né? E ele tem bem aquelas... Qual outro filme que eu vi, cara, que eu posso... É aquele filme, cara, como é que é? O Mundo de 2020? Alguma coisa assim? Aquele que... peraí, cara, eu vou tentar fazer uma pesquisa rápida aqui. Eu já até recomendei esse filme, cara. O Mundo de... 2020, vamos ver aqui. No Mundo de 2020, cara, esse filme também é excelente, cara. Tem uma atmosfera incrível, cara. Incrível. Uma atmosfera muito, sabe... Vamos botar cyberpunk, cara. Muito triste. O nome do filme é Soylent Green. Que eles comem uns pedaços de soja, porque aquilo é a única coisa... sabe, é uma das únicas, sabe, como eu posso dizer, cara, é uns tabletes, sabe, é uns tabletes de soja verde, né, industrializado, né, para poder sustentar aqueles milhões de pessoas que tá, sabe, na Terra, sabe? Muitas pessoas pobres, desempregadas, né? E o governo, né? As instituições, eles têm que alimentar essas pessoas com esses pedaços de soja aí, de soja verde, né? Só que tem muita coisa por trás aí somente dessa soja verde, né? O filme é com Charlton Heston, um ator muito famoso, muitíssimo famoso aí nos anos 60, 70, né? 50 também, se eu não me engano. É um filme maravilhoso de ver, cara. Então, eu assemelhei a fotografia do filme, né? Com esse filme O Destruidor, né? E, sabe, né? E nessa cidade aí, onde ele tá, no ambiente que ele tá, cara, tem um mal que assombra essa cidade, né? E o mal, ele só aparece no final, que eu não vou dizer o que é, né? Para não dar spoiler, caso você não tenha visto. E
O Rutger Hauer, cara, ele tá muito badass, cara. Ele tá muito badass. Naquele filme é muito legal de ver ele, cara. Ali naquela postura interpretando aquele personagem, cara. E o filme, né, sabe, ele vai ter que superar a sanidade mental naquele ambiente, né, e vai ter que eliminar aquele mal, cara. O filme é extremamente bom, cara. Outro filme que eu já assisti aqui, cara, mas eu acho que eu já fiz um podcast sobre, que é Uma Jogada do Destino, cara. Cara, Uma Jogada do Destino é muito legal, cara. É com o Emílio Esteves, o Cuba Gooding Jr., o Steppenwolf. Aí tem outro lá que eu não conheço também, que eu não lembro do nome dele, cara. Mas é um filme de suspense, é um filme de ação e quase terror também, né? Porque esses personagens, né? São 4 personagens, que são 4 amigos, né? Eles decidem se juntar, né? E ir para assistir uma partida de boxe, né? Para ver um evento de boxe lá em outra cidade, uma cidade próxima, né? Então eles acabam esbarrando ali com uma pessoa ligada ao crime, sabe? Ligado ao crime, e eles acabam se enredando nos bairros, daquela cidade, cara, nos bairros, nos becos, né? E aquele bairro ali é tomado, é cercado por pessoas ruins, sabe? Pessoas más, assim como hoje em dia a gente tem aqui, né? Traficantes, bandidos, pessoas de rua. Não que a pessoa de rua seja ruim, sabe? Eu não tô colocando na caixa dos ruins, mas o resto, sim, sabe? Então, algumas gangues, eles se deparam com algumas gangues, alguns líderes de gangue, né? E aí o filme começa, cara. E é muito legal de ver, cara. É um filme antigo, dos anos 90, mas tem muito aquela vibe dos anos 90, sabe? É por isso que vale a pena assistir, cara. Vale muito a pena assistir, cara. Aí o filme é bem legal, cara. Eu achava que ia ser um filme ruim. Eu iniciei o filme, eu tentei eu tentei assistir ele 2 vezes, cara. Tentei assistir esse filme 2 vezes, mas não tanquei, cara. Eu não consegui tancar o início do filme, porque eu achava que ia ser chato, um filme ruim. Mas foi um filme muito bom, cara. Um filme muito bom, eu recomendo aí pra vocês, né? E o último filme que eu vi, cara, que eu acho legal, que já tá saindo do cinema, que é o Missão Impossível, Acerto de Contas, cara. O filme é muito bom, cara. Eu fui assistir porque eu gosto dos filmes do Missão Impossível, eu gosto dos filmes do Tom Cruise. E hoje em dia, cara, filmes com atores mais antigos é bem, sabe, tá bem raro, assim, sabe? Bem raro de ver, bem raro de chegar no cinema, no caso, né? E esse filme, junto com Oppenheimer, ele chegou, cara, numa vibe muito pra baixo, cara, muito pra baixo. Porque ele chegou em apenas 2 salas, cara. Parece que o filme tava em fim de carreira. Sabe quando ele tá no fim, assim, tá prestes pra sair do cinema? Chegou assim, cara. Ele e o Oppenheimer, pelo menos na minha cidade, cara. E isso é extremamente triste, cara. O Missão Impossível, cara, ele trata da mesma equipe ali do Ethan Hunt, né? O Ethan Hunt ainda, eles recebem essa missão, que é uma missão de rastrear uma nova ameaça, cara. Uma nova ameaça que tava pelo fundo do mar, né? Parte dela no fundo do mar, né? Então eles têm que pegar essas chaves e unir essas chaves, sabe? Tem que descobrir, são 2 chaves que eles têm que descobrir, né? Que eu não vou dar tanto spoiler, né? Que é uma chave muito relevante para acionar um dispositivo, né? E
essas chaves aí estão perdidas. São duas partes das chaves que eles têm que achar pelo mundo aí, né? E uma delas tá num Uma delas tá num submarino, né? Que aparece bem no início do filme. E de resto, eu não vou dar tanto spoiler, cara. Mas o filme é muito bom, cara. Eu lembrei um pouco do John Wick 4, né? Por conta das cenas. John Wick 4 ou 5? O último. Quero dizer o último. Por conta das cenas. Que as cenas de ação são muito grandes. São as cenas de ação muito grandes e muito legais de ver. Tom Cruise, mesmo com 60 anos de idade, tá muito bom, cara. A performance dele no filme tá extremamente boa, cara. E vale muito ver, cara, as cenas de ação no cinema, cara. E o Ethan Hunt, ele vai esbarrar com um novo inimigo, né? Óbvio. E com um inimigo que já faz um bom tempo, que faz muitos anos que ele não vê, cara. E, cara, o filme é bem um suspense aqui, cara. Dá uma ansiedade, o que vai acontecer e tal. Olha, cara, é muito bom, cara. Eu acho que vale a pena até pra dar uma força pra esse tipo de filme, cara. Se tiver ainda no cinema de vocês, se você tiver uma graninha aí pra gastar, pra poder investir aí nesse filme, num filme legal, eu acho que vale a pena, cara. É um filme que eu recomendo que vocês assistam no cinema. Então era isso, cara, nesse podcast aí aleatório. Eu falei um pouquinho aí sobre a minha semana. A minha semana foi bem corrida, cara. Eu até me atrapalho aí pra falar de tanta coisa que tem. Falei um pouco do meu trabalho, de coisa de fofoca e conversas aleatórias que teve lá, né? E consegui falar o que eu queria, cara, que era sobre os filmes que eu queria indicar pra vocês, cara. Então é isso, já deu aqui mais ou menos quase 1 hora de podcast, né? Muito obrigado a todos. Eu vou já salvar aqui pra editar, já lançar ele, cara. Eu vou indo porque eu estou extremamente cansado. Muito obrigado, valeu e falou.